bendito é o teu nome, Rei Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus de glória. Mais uma oportunidade eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade que o Senhor Jesus me dá de estar aqui, a convite do pastor Elvis, para ministrar um pouco da palavra de Deus diante dessa assembleia que se reúne aqui no horário de meio-dia, fazendo um sacrifício, sacrificando uma hora do seu almoço, para poder ouvir a palavra de Deus e prestar culto ao Senhor. E nós agora estamos estudando o versículo 13 do capítulo 6 do livro de Levítico, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando a gente lê do verso 8 até o 13, que fala da lei do holocausto, nós conseguimos notar elementos presentes aqui, Um é o altar. 2 é o templo. Esse altar está dentro de um local. Esse local é o templo do Senhor, o tabernáculo. E 3, há um sacerdote encarregado de utilizar aquele templo e aquele altar de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu sou uma pessoa que, quando eu leio o Evangelho, eu leio ele para me confrontar primeiro e para aplicar depois. Me confrontar por quê? Porque eu sou cheio de erro, sou cheio de pecado. E aí, quando a palavra de Deus me mostra como eu devo agir, aí eu quero aplicar ela na minha vida. Então eu convido a igreja agora para abrir a palavra de Deus aí em 1 Coríntios, Grande é o Senhor, aleluia. capítulo 6, verso 19. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 19. Quem encontrou, pode falar amém, por favor. Aqui está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui, irmãos, por que eu procurei essa palavra para ministrar para a igreja? Quando nós lemos lá em Levítico o que o Senhor faz dentro do templo, o Senhor mostra aqui no Novo Testamento, no livro de Coríntios, que Ele quer que a gente continue aplicando na nossa vida. Ele fala aqui que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E onde está o altar? O pastor Elvis mencionou aqui na terça-feira. O altar é o nosso coração. É aonde queimam as nossas paixões. É aonde a gente tem que fazer sacrifícios. E quem é o sacerdote desse templo? Cada um de nós. Cada um é sacerdote do templo que Deus lhe confiou. Que é o seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, com todo zelo e amor, nós temos que cuidar desse corpo. E aí eu vou fazer uma pergunta polêmica só para a gente entrar aqui mais a fundo ainda na palavra. Beber bebida alcoólica é pecado? Há duas correntes aqui, meus irmãos. Uma que diz que é pecado, a outra que diz que não, que embriaguez é pecado. Ainda que a gente concorde que a segunda corrente seja correta, o Senhor fala em Levítico 10, 9, Aleluia. o seguinte: e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. O que Deus está dizendo aqui para Arão, o sacerdote? Arão, você bebeu vinho? Ok, não entre no templo para me adorar, para que você não morra. Eu quero que o meu povo saiba distinguir
distinguir o que é santo e o que é profano. Deus é muito claro na palavra em ensinar isso daí para toda a igreja, porque isso se aplica a tudo na nossa vida, tanto a o consumo de bebida, que pode se tornar um vício, quanto a outras coisas que nos desviam do caminho de Deus, né? Usar rede social é pecado? Não. Mas se eu negligenciar o meu marido, a minha esposa, as minhas atividades em casa, os meus filhos, porque eu estou viciado ali, é pecado, se torna. O que é isso? A pessoa começa, sem perceber, a amontoar um monte de cinza no seu altar, no seu coração. Aleluia. Se o Senhor fala, Arão, se beber vinho, não entre no templo, o Arão vai deixar de congregar. Arão, se ele fosse presente hoje, se ele tomou vinho e ele não veio à igreja, ele vai deixar de participar da ceia do Senhor. E aí ele começa a amontoar cinza no seu altar, até que o fogo vai ficando pequenininho e até aquele fogo se esvair. É então que a criatividade do diabo é muito grande, né? Ele sempre tenta emplacar aí, Deus mostra duas vias: ou é santo ou é profano. E o diabo tenta emplacar a terceira via, né, meus irmãos? Ele tenta emplacar uma terceira visão, onde você pode fazer um pouquinho do que é profano, um pouquinho do que é santo, e levando a sua vida assim e acabar se perdendo. Na escola dominical da semana passada agora, o pastor Elvis estava ensinando a gente sobre as pragas do Egito. Só para contextualizar rapidinho com vocês, a primeira praga que o Senhor mandou foi ter transformado o Nilo em sangue. Ela atingiu a todos, egípcios e hebreus, atingiu todo mundo sem distinção. A segunda, que foi das rãs, também atingiu todo mundo. A terceira, que foi das moscas, Deus já fez assim, ó: Faraó, que é Deus na terra, cuida do teu povo, que eu vou cuidar do meu. Então Deus colocou uma parede invisível, onde aquela praga de moscas não pôde afligir o povo de Deus. E ali o Faraó, vendo tudo o que estava acontecendo, chega a Moisés e fala: Moisés, vamos tentar aplacar a ira do teu Deus aí, sai um pouquinho e vai lá adorar ele, para ver se ele diminui a ira dele, né? E então está escrito assim: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. O que o Faraó queria? Moisés, vai lá sacrificar a Deus. Moisés, vai lá para a tua igreja. Moisés, vai lá prestar culto, mas não sai do Egito não, continua com o pezinho aqui dentro, né? E a gente está vendo esse fenômeno dessa terceira via demoníaca acontecendo nos dias de hoje. Qual foi a resposta de Moisés para o Faraó? Tchau, Faraó, eu vou cultuar a Deus há 3 dias de caminhada daqui, porque eu não posso estar nessa terra para adorar o meu Deus. E é isso que o Senhor tem falado para as pessoas que têm adotado essa terceira via como regra de vida, que é o que? Eu vou ao culto no domingo, eu vou ao culto no meio-dia, mas na sexta e no sábado eu estou no mundo me divertindo, eu estou enchendo o pote com os meus amigos, eu estou consumindo droga. Eu traía muito a minha esposa, mas hoje em dia só de vez em quando, uma vez ou outra, nem é mais que nem antigamente. Eu estou fazendo o que é errado, mas eu também estou fazendo o que é santo. O Senhor vai me perdoar, o Senhor vai cuidar de mim. E não é assim que se adora a Deus. E Deus deixa claro isso em todos os momentos. Desde antes dele ter ordenado o tabernáculo dele, durante o tabernáculo dele, desde a vinda do filho dele até depois do filho dele. Nós vamos discorrer sobre isso hoje, né? A pessoa, quando era ali do mundo, postava fotos seminua na rede social. E aí ela entrou na igreja, agora ela posta fotos seminua
uma legenda cristã, um versículo da Bíblia. Isso não pode, isso é misturar o santo com o profano, fica tudo profano. Não tem nada de santo lá. E a primeira vez que eu vi essa terceira via, foi uma amiga minha que me convidou para o aniversário dela. Fui para o aniversário dela e fiquei sabendo que o amigo veterinário dela havia se convertido. Falei, que legal, vou poder conversar com ele. E aí quando eu cheguei lá, o veterinário estava sentado na mesa com todo mundo, aquele copão de cerveja parecia um barril de chope na mão dele. Aí eu falei, tu não tinha se convertido? Ele me converti, eu não virei santo. Olha que ideia fabulosa, rapaz. Como é que eu não pensei nisso antes? Eu não pensei nisso antes porque Deus não deixou o diabo colocar essa mentira na minha mente. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Porque o que a gente aprende com os exemplos de Jesus depois lá na frente é que ele fala o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz todos os dias e me segue. Maravilha. O que é negar a si mesmo? Eu demorava tanto para entender o que era isso. Ele fala, negue a sua natureza humana e me segue na minha natureza divina, filho. É isso que o Senhor está falando. Não se engane com essas falsas doutrinas, essas heresias, essas coisas que estão ensinando aí. Hoje em dia tem essa cultura de que desses pastores modernetes, de que Deus ama todo mundo. E a inclusão está chegando na igreja. Agora a inclusão está deixando de considerar o pecado como pecado. A inclusão faz com que aquele que tinha o seu pecado pare de confrontar o seu pecado e seja só amado. Né? Aí hoje estão aceitando pessoas gays congregar, tomar a ceia, né? Sem se confrontar, porque ele não fez nada de errado. Teve uma mulher que eu conheci que se relacionava com um homem casado, e ela ia para a igreja, sabe por quê? Porque ela amava aquele homem casado, não era pecado. E vocês conseguem ver para onde essa terceira via leva? Está com o coração cheio de cinza, gente. Não tem fogo nenhum. Está envolvida no pecado e não consegue enxergar. E aí, o Senhor nos mostra também que após a vinda dele, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Aleluia, Deus! Capítulo 3, versículo 15 e 16 fala o quê? Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim como que és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha, Deus está falando. É melhor que você seja frio do mundo e aproveite tudo do mundo que há de bom, ou que você seja quente e aproveite tudo de Deus que há de melhor. Porque se você for morno e achar que está aproveitando dos dois, eu vou te vomitar da minha boca. É isso que a palavra do Senhor diz. Porque esse tempo, Ele quer produzir pessoas que são apóstatas. Eu mencionei aqui que no domingo o pastor Elvis ensinou uma lição, e no culto de quinta-feira, há exatamente uma semana, ele ensinou sobre exatamente a apostasia, que é a gente abandonar, é a gente negar a nossa fé, porque o inimigo com essas doutrinas está tentando fazer isso com você. Ele está tentando fazer com que você seja um apóstata. E o pastor Elvis ensinando na semana passada, trouxe a carta de Filemon para nós, capítulo 1, verso 23, está escrito: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Apóstolo Paulo falando aqui, ó, eu saúdo meu amigo Epáfras, está preso comigo por causa da obra que a gente faz para Deus. Eu saúdo também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Olha só como é que o apóstolo está falando daquelas pessoas com todo amor, com toda estima. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Lucas escreveu só o quarto evangelho, o evangelho de Lucas.
E o quinto, que é o Atos dos Apóstolos, são meus cooperadores, é como ele chama. Então a gente tem que gravar esses 4 nomes: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Contudo, lá no final da vida dele, quando Paulo prevê a sua morte, que ele fala aquela célebre frase, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Ele fala também para Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas, Demas? Mas eu saúdo Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E olha o que Demas fez. Vem cá, Timóteo, porque eu estou desamparado. Demas amou o presente século. Irmãos, é muito fácil a gente amar o presente século. É dessa forma. Imagina para Moisés sair do Egito. Ramsés deve ter olhado para ele assim. Agora a Bíblia corrigida, Fábio, não é Almeida não. Ramsés olha assim: ei moça, qual é, cara? Nós dois sempre, a vida inteira. E agora tu vai desbrodear. Moça, vai me deixar sozinho aqui. O Egito faz isso com a gente. É difícil a gente pensar em abandonar aquela prática que é abominável diante de Deus, porque nós crescemos com ela, como o faraó cresceu com Moisés. Nós crescemos com ela porque Adão nos deixou essa herança. Nós crescemos dessa forma porque nós vimos os nossos pais, os nossos tios fazerem isso. Foi normal a vida inteira. Era normal o homem trair a esposa, porque ele era muito do seu macho. E é tudo errado. Não é nada do que Deus quer para nós. O que o inimigo quer fazer com nós é nos destruir. É dessa forma, plantando heresias e terceiras vias que não existem. E nós temos que bater o pé, porque o Senhor quer nos usar. Deus quer nos usar. Nós temos que tirar toda aquela cinza no nosso coração para que venha a chama pura e simples do Espírito Santo. Em Provérbios 25:4 está escrito: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Ora, tira a impureza da prata, que você vai ser um vaso na mão do artífice. Você vai ser um vaso na mão de Deus. Como é que eu viro esse vaso puro sem a escória? Como é que a gente vira esse vaso? Como é que eu sei se eu sou esse vaso ou não? Vai lá em Isaías, meu irmão, capítulo 1, verso 25, você vai aprender como é que Deus quer fazer isso com você. Isaías 1:25 diz: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tratar-te-ei todas as impurezas. Como é que se tirava a escória como é que se tira, né? Como é que se tirava a escória da prata? Primeiro, que a olho nu a gente nem vê. A escória só sai da prata quando ela é submetida ao fogo. Quanto mais quente, mais a impureza do metal sai. Quanto mais quente, mais o que é ruim para aquele metal sai, para que ele se torne um metal puro. E vai ficar no fogo eternamente? Não. Quando a prata fica boa para o uso, ela reflete a imagem do artífice. O artífice consegue se ver como se fosse um espelho naquela prata. Ela não está mais fosca, ela não está mais impura. O artífice consegue se enxergar ali. E é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Quanto mais a gente entra no fogo do Espírito Santo, mais impurezas vão saindo de nós, mais Deus vai nos tornando puro para a boa e agradável vontade dele. Porque quando a gente está lá no fogo, passando todas aquelas provas, que a gente começa a refletir o caráter de Deus, que o Senhor olha
a imagem dele, quando ele olha para você, você está refletindo a imagem do Criador na sua vida, aí o Senhor vai te usar Glória a como Deus. um vaso Aleluia, Jesus. de honra e de glória na Maravilha, vida de meu todos, Deus. Eu creio. especialmente na dele. Aleluia. Irmãos, antes de eu encerrar, eu queria dar esse aviso, porque hoje é quinta-feira, hoje tem culto do pão aqui nessa casa, nessa igreja, né? Aos domingos nós temos a escola dominical. Vocês viram que duas das palavras que eu trouxe aqui é o que a gente aprende exatamente aqui. E no domingo à noite tem o culto da família, para você trazer sua família para adorar o Senhor e ensinar os caminhos que eles devem seguir. Porque de cada 100 homens que frequentam a igreja, 100 homens casados, 70 conseguem trazer suas esposas. De cada 100 mulheres casadas que frequentam a igreja, apenas 30 conseguem trazer os seus maridos. E nós precisamos renovar a nossa vida em Deus, tirar toda essa cinza, e a gente só vai conseguir fazer isso congregando, fazendo a vontade do Criador nas nossas vidas, né? E só para encerrar mesmo definitivamente, eu queria contar outro testemunho. Nem foi eu que ouvi, eu ouvi da minha mãe. A minha mãe, ela tem uma amiga que trabalhou com ela a vida inteira, e sempre que eu a via, ela sempre estava com uma mulher. Eu achava que eram duas amigas que viviam juntas, né? Aí depois eu cresci que eu fui entender que ela sempre se relacionou com mulheres. E aí, agora, após a pandemia, não sei se 2020 ou 2021, minha mãe se encontrou com ela e perguntou pela companheira. E aí, ela falou: não, Margarete, eu deixei ela. Ah, não deu mais certo? Não, não foi nem que não deu mais certo. É porque eu comecei a frequentar a igreja e Jesus tirou isso do meu coração. Eu não consigo me atrair por homens, mas eu também nunca mais fiquei com mulher nenhuma. Eu não sou escrava do meu prazer. O meu Deus é Jesus Cristo. O meu Deus não é o meu prazer. E todos nós que estamos aqui para tirar as cinzas do nosso coração, a gente tem que pensar dessa mesma forma. O meu Deus é Jesus Cristo. O meu Deus não é o meu prazer. O meu Deus não é a minha euforia. O meu Deus é Jesus Cristo. E é esse que eu tenho que seguir, para a honra e glória do Senhor. Amém? Maravilha, Jesus. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de hoje estarmos sacrificando o nosso almoço para estar aqui prestando culto a Ti, meu Pai. Receba o nosso culto, o nosso clamor, a nossa adoração. Fixe as Tuas palavras no nosso coração, meu Pai. Faça com que nós sejamos confrontados pela verdade do amor e que nós possamos aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, meu Pai. Faça com que nós tragamos mais pessoas para a salvação, meu Pai. Faça com que a Tua boa e agradável vontade seja feita em nossa vida. Purifica o nosso altar, o nosso coração, retirando todas as cinzas, e que Teu Espírito Santo seja fogo o tempo todo, meu Pai, fogo consumidor que arde, e nos purifica, Senhor, como o supremo artífice que o Senhor é. Faz em nós a Tua vontade, Pai, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade. Palmas que exaltam Jesus. Não tem mais não. Já fez os anúncios, já pregou, fez anúncios, agora vai orar pelos ofertantes. Pedir oferta aí, vai logo. Bota o ministério em prática, logo completo, já, a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de todas as pessoas que colaboram com a Tua obra, com o Teu reino, com a Tua boa vontade, meu Pai. Nós precisamos das ofertas, dos dízimos, para trocar o fogo da igreja, para fazer a Tua obra aqui neste lugar, meu Pai.
para ampliar o templo, para que mais pessoas venham para a tua casa, Senhor, e que o Senhor abençoe a vida de todos os dizimistas, os ofertantes, todos aqueles que hoje podem, os que aqueles não podem, aqueles que estão procurando emprego, meu Pai, que quando alcançarem, Senhor, possam honrar a tua obra e que seja feita a tua vontade também na vida de cada um, Senhor. Pode sair do seu lugar, irmãos, e vir depositar aqui no Gasofilaço a sua oferta. Em nome de Jesus.